Olá pessoal, sejam bem-vindos a Jack Services e no dia de hoje nós vamos falar aqui de 3 conceitos fundamentais que são úteis para qualquer negócio e até mesmo para a organização das suas finanças pessoais. Vivemos numa era cada vez mais desenvolvida. Vivemos num mundo cada vez mais contemporâneo, em que toda e qualquer ação humana é acompanhada necessariamente com mais conhecimento. Ou seja, exige-se nos dias atuais que haja mais capacidade de executar as coisas com conhecimento relacionado ao facto. E é por conta disso que nós vemos inúmeros projetos que são desenvolvidos com o intuito de passar informações, muitas vezes entendemos elas como sendo repetidas, mas não necessariamente. O que se percebe, e que é claro, é que não há nada de novo debaixo desse sol. Mas isso não exclui a necessidade de uma atualização constante desses conceitos nas mentes dos seres humanos, que nesse caso somos nós. Normalmente eu falo sobre técnicas de investimento, estratégias, porque são áreas nas quais tenho mais paixão, mas hoje não vou me referir claramente ou de forma direta sobre investimento ou sobre estratégias, mas vamos aqui diferenciar 3 conceitos que são muito importantes para a organização tanto da estrutura contabilística ou financeira mesmo da sua empresa ou mesmo da sua vida pessoal. Os 3 conceitos são gastos, custos e despesas. Muita gente ainda se confunde ao tentar contextualizar e enquadrar o conceito e a aplicação desses mesmos 3 elementos, que por mais que pareçam semelhantes, são totalmente diferenciados e distinguem-se um do outro. Começando pelo gasto. O gasto refere-se a todo o desembolso financeiro que é efetuado por um determinado agente ou um operador, seja tanto numa perspectiva pessoal ou numa perspectiva empresarial, global, diríamos assim. Praticamente o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as movimentações financeiras referentes à saída de valores são entendidas genericamente como sendo gastos. Em segundo, vem o conceito de despesa. Convenhamos aqui já reforçar que tanto o custo e a despesa são todos gastos financeiros. Entretanto, existe diferença entre um conceito do outro, fundamentalmente pela forma como os valores que são retirados são aplicados. Despesa, estamos a nos referir ao desembolso financeiro efetuado com a finalidade de suprir uma necessidade administrativa ou diríamos um encargo indireto. O que é isso de encargo indireto? Estamos a dizer de atividades que são desenvolvidas, mas que não têm uma ligação direta com o processo produtivo ou de prestação daquele bem ou serviço. Por exemplo, quando uma empresa adquire um computador para auxiliar na gestão do negócio, para a organização dos seus documentos e melhor controle das suas informações, se a empresa não for uma empresa que preste serviços informáticos diretamente, a compra do computador é considerado como sendo uma despesa. Por quê? Porque a atividade central da empresa não é justamente a comercialização ou a realização de serviços através do computador. Esse pode ser o caso de uma cantina que compra um computador para auxiliar o processo de gestão do negócio. Aí o computador enquadra-se como sendo uma despesa. E então, quando surge o custo, diferentemente da despesa, o custo refere-se ao gasto que é diretamente relacionado com a produção ou a prestação daquele bem ou serviço. Por exemplo, consideraríamos custos a aquisição de matérias-primas. Por quê? Porque estas é que vão
fazer com que se obtenha o produto para que então seja comercializado. Estes elementos que ligam-se diretamente e que sem os quais não é possível existir exploração de negócio são considerados custos. E praticamente a diferença essencial é essa aqui. Mas por que eu trouxe esse conceito aqui, sendo que são palavras já conhecidas? É que nas nossas finanças pessoais e não só nas empresariais, porque atenção, esse canal não é só para empreendedores, mas é também para você aí em casa que deseja organizar as suas finanças e construir um padrão mais bem orientado. Ok, nas nossas finanças pessoais também é importante a aplicação destes termos para sabermos diferenciar e até mesmo como alocar melhor os nossos recursos. Por exemplo, quando você receber o seu salário, tens que perceber quais são os elementos que se enquadram na categoria de custo e quais são os elementos que se enquadram na categoria de despesa. Diríamos que se você for um professor que trabalha distante, é claro que o dinheiro do transporte para o teu local de serviço enquadra-se na categoria de custo. Por isso que muitas das vezes na legislação angolana e em tantas outras nós vemos que estes elementos, tanto no contexto empresarial público quanto no contexto privado, estes elementos, por serem tão fundamentais, são constituídos como subsídios, porque são elementos que não podem mesmo faltar. A ausência desses elementos condicionaria a execução do serviço ou mesmo da produção. É importante também saber isso, porque isso te permitirá estabelecer metas de consumo e construir um plano de reinvestimento ou mesmo criar uma poupança para pegar e aplicar num outro negócio. O mais importante é que o dinheiro não deve ficar parado, e somente uma pessoa com finanças organizadas é uma pessoa que consegue pensar um negócio, uma pessoa que consegue recriar, uma pessoa que consegue desenvolver. Então não deixe de se organizar, porque isso pode ser a chave para o sucesso do seu negócio. E para mesmo fechar com chave de ouro, eu vou deixar aqui, vou mostrar aqui agora na tela do meu computador umas dicas muito simples, mas muito simples mesmo, que toda pessoa aí em casa consegue fazer no Excel um mapa que você conseguirá fazer uma distribuição fundamental, né, destes elementos. Eu no meu mapa somente faço a diferenciação do custo e não separo as despesas, mas somente meto custos, separo custos de gastos. Por quê? Porque eu considero como sendo custos elementos assim, que sem os quais eu não tenho como produzir. E é conforme já dissemos. Então por isso é que eu coloco eles de parte. Mas anexados a eles estão também os gastos. Mas os gastos eu fiz de forma global, porque eu criei um outro elemento que eu chamo de reinvestimento para além do elemento poupança. E eu vou agora para a tela do meu computador e vocês vão ver então como é que está a funcionar aí o meu mapa. É muito simples de entender, tem uma aplicação simulada aplicando no contexto dos meus clientes e eu já vos mostro. Ok pessoal, nós estamos agora aqui na tela do meu computador para então fazer a apresentação do mapa, onde de alguma forma podem ser aplicados então o conceito que nós aqui há bem pouco tempo falamos. Este é um mapa mais ou menos real, aqui simulado ao longo da prestação de alguns serviços. Ok, isto é da minha empresa. Ao longo desses dias eu tive solicitação para a prestação de serviços de alguns clientes. Acho que aqui tem quantos? São por volta de uns 9 clientes. Cada um deles fazendo as suas encomendas dos serviços que eles queriam, da forma como queriam. E para que eu não tenha as minhas finanças de negócio desorganizadas, eu então decidi começar a organizar, não importa qual seja a receita que eu obtenha, todas elas vão começar a constar aqui. Aqui tem as abas de designação, que ficaria por acaso o tipo de serviço que foi prestado, para quem eu preferi ocultar, porque são pessoas reais. E depois tem aqui a questão da receita prevista.
A receita prevista não é nada mais do que o contrato que foi, né, elaborado com a pessoa que me contactou ou que solicitou os meus serviços. Tem aqui alguns de 9.000, outros de 3.000, outros de 4, 5 e assim por diante. Então, para além desta receita prevista, eu tenho a entrada atual. Isto é para quê? Para me permitir ter um controle de quanto é que eu já recebi por parte de cada cliente e saber quais clientes ainda estão em dívida para comigo para poder me organizar. É praticamente isso. Aqui, essa questão dos custos que nós já falamos, que se referem aos gastos que estão diretamente relacionados com a prestação do serviço que eles contrataram. Ou seja, sem esse desembolso desses valores aqui, eu não teria como concluir a prestação desses serviços. Por exemplo, só para aplicar, eu faço a elaboração de trabalhos acadêmicos, mas eu não tenho ainda uma gráfica. Então, quando eu tiver que elaborar um trabalho, às vezes quando eu tiver que imprimir esse mesmo trabalho, eu vou ter que pagar para uma outra empresa, no caso um sócio, que eu até já tenho, que por causa da minha frequência, ele até aplica preços um bocado mais reduzidos para mim. Para que se obtenha o lucro, temos que fazer claramente a diferença entre a nossa receita e o nosso custo. Mas se calhar se perguntariam por que aqui está 4.000, mas temos que a receita é de 9.000. É que eu não calculo com base àquilo que eu espero que entre. Eu calculo com base àquilo que já entrou. Porque às vezes, se calhar, ele pode, por algumas questões, fazer o incumprimento de não pagar exatamente o valor que foi combinado e aí tentar aplicar uma estratégia, um truque e me pagar metade. Então dá o valor que está aqui para todas as abas. O gasto, eu preferi aqui separar custo de gasto, porque quando eu me refiro propriamente aqui de gasto, quer dizer que dentro desse elemento de gasto já não está o elemento custo, porque o custo eu considero como sendo uma coisa que vem antes. Porque sem eu produzir, eu nem tenho como nem ter algum dinheiro para gastar para uma outra necessidade. Então, gasto para mim está separado do custo. Então, depois do gasto, tem a questão do reinvestimento. E atenção que a aba gasto, a aba reinvestimento, poupança, dízimo e oferta, são todas elas calculadas com base percentual do valor do lucro. Tá? Não na receita. Atenção, tem que ser sempre o lucro, porque o dinheiro no final das contas da prestação do serviço ou da venda que você fica com ele não envolve o custo. O custo são gastos que se consomem ao longo da produção ou da execução do serviço. E então temos aqui os nossos gastos. Assim, por exemplo, estou a me referir quando se calhar quiser comprar um saldo que não tenha que ver com a produção dos trabalhos ou com a organização de um projeto empresarial e tudo mais, só um saldo para minhas necessidades pessoais, eu considero isso como sendo um gasto. Já separei que eu tenho uma previsão de que de todos os meus lucros, não importa qual seja o lucro, o máximo que eu me permito gastar é até 30%. Se darem conta, está aqui a fórmula, que é lucro, né, que é 5, já sabem, essas questões de Excel, é 5, multiplicado então pelo 0,3, que corresponde aos 30%. O reinvestimento, eu considero que se você tiver que investir num negócio, ou diria reinvestir num negócio, era bom que você reinvestisse mais do que aquilo que você gasta, mas às vezes, por questões de necessidades, o mínimo que eu aconselho é que o teu nível de reinvestimento no negócio tem que ser igualável ao nível dos gastos, né? Ou volume de gastos. Ou seja, tu não podes reinvestir 100 e se permitir gastar 1.200. O teu negócio não diríamos que teria um crescimento exponencial e quase sempre ficarias no mesmo lugar. E depois de um tempo, não se esqueçam que todo negócio, todo produto tem um ciclo. Quando você não cuida dessas questões de reinvestimento, como por exemplo envolveriam questões de investigação, investimento em conhecimento, né?
para maximizar ou criar nova identidade ou mesmo uma nova visibilidade para o produto, esse produto ou serviço acaba por cair em desuso. Então, é preciso ter muito cuidado com essa questão do reinvestimento. Por isso é que, na minha lógica, no meu modelo atual, eu considero que eu tenho que reinvestir necessariamente na mesma proporção daquilo que eu gasto. Por isso que está aí também 30%. Atenção, sempre tudo do lucro. E a minha poupança, conforme o meu critério pessoal, tanto essas questões de reinvestimento, gasto, poupança e a oferta, são questões percentuais que você vai ajustando conforme o teu querer. O mais importante é que saibas onde estás a colocar o teu dinheiro e como estás a usá-lo. Eu gosto sempre disso controlado, por isso que sempre faço isso. Ok, para mim a poupança refere-se a 25% de todo o meu lucro. Ou seja, se eu tiver que ganhar, conforme aqui está, 4.000 kwanzas de um serviço que eu prestei, necessariamente eu tenho que poupar da prestação desse serviço o correspondente a 1.000 kwanzas, que são 25%. A fórmula aqui mostra é 5 sempre lucro, né, vezes, então os 25%. Isto é importante para mim porque me permite ter um controle de como as minhas finanças estão a andar. E isso é a chave para quem quer se organizar. E tem a questão do dízimo. O dízimo, uma questão religiosa, mas também por compreensão de que as habilidades que eu tenho para realizar determinado serviço não provieram de mim genuinamente, mas foi Deus quem, na sua maravilhosa graça, concedeu-me a capacidade de desenvolver ou de aprender estes conhecimentos e até mesmo de executar os próprios serviços. Então não teria como me esquecer da parte do dízimo. E essa parte já vem estipulada, se calhar para te facilitar as contas, são 10% de tudo que você ganha aí do teu lucro. Ok. E finalmente tem a questão da oferta, que para mim a oferta, esta aqui não tem uma questão percentual definida, mas eu preferi seguir que a minha oferta tivesse um percentual de 5%, ou seja, eu investiria ou colocaria em dízimos e ofertas um total de 15%, mas esse modelo pode ser reajustado a quem prefere dar tanto 10% de oferta quanto 10% de dízimo, e cada um é livre ao escolher esses critérios. Mas estou aqui a mostrar porque este é um mapa que pode ser aplicado tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida coletiva. Quando falo vida coletiva, me refiro à sua empresa. E quando bem aplicado este mapa, tal como tantos outros que podem ser criados, atenção, foi criado 100% por mim, com as ideias de como gerir e organizar estas finanças. Vocês podem até achar que é um bocado, mas imaginem que, por exemplo, eu tivesse a capacidade de reproduzir esse resultado, por exemplo, umas 3 vezes ou 4 vezes no mês, que aqui levaram exatamente um total de 10 dias. Se eu repetir esse resultado em 3 vezes, porque seriam no caso 10 dias, durante 30 dias, daria aí por umas 3 vezes, eu conseguiria ter um nível tanto de gastos que eu diria que seria, né, assim superior. Só por exemplo numa simulação, vamos aqui aplicar uma brincadeirazinha, ok, então estaríamos a ver que em termos de gastos eu teria um total de 30.780 e repassando a fórmula, olhem só como a organização financeira pode ser chave para o teu crescimento. Tu terias a capacidade de ter poupado 25.000 kwanzas, né, 650, isso assim considerando que você só receba um total de 9 clientes, né, numa só semana. Às vezes a semana que você pode receber mais, e as questões de previsão não são constantes, mas o mais importante é que elas te permitem saber
e definir estratégias. Essa questão, por exemplo, teria aqui um valor, né, diríamos que de 30.780 kwanzas, que seriam somente destinados para reinvestir no teu negócio. Esses 41 mil daria para as despesas dos trabalhos, mas no meu caso também aqui eu já enquadrei as questões, já tenho uma forma de como saber distribuir os custos que eu tenho com a internet para a investigação, ou mesmo para a criação e a organização desses projetos. No fundo, teria uma capacidade de gastar mesmo, só para gastar, né, nesse mês, um valor correspondente a 30.780 kwanzas. Eu que moro sozinho, praticamente isso é uma coisa maravilhosa. Teria reinvestido para o meu negócio um total de 30 mil na mesma proporção de 780. Isto poderia muito bem ser reinvestido na compra de um outro material para facilitar a realização dos meus trabalhos. Por exemplo, podia se calhar comprar uma impressora, qualquer outro tipo de produto, dependendo do dinheiro ou do volume que você obtém, e ainda teria sempre uma reserva fixa considerada neste mês. E se caso, por exemplo, consideramos que as tuas receitas são receitas constantes, você conseguiria exatamente ter no mês essa receita aqui, ou essa poupança aqui de 25.650. Mas acho que é poupar 25.650 todos os meses, sabendo que esta poupança não é um dinheiro que está destinado ao teu reinvestimento no negócio, mas, por exemplo, a criação, por exemplo, de um novo projeto. E aí, tens dinheiro também para fazer crescer o negócio que estás agora. Uau, isso é uma coisa assim que em papéis pode parecer pequena, mas se executada, ela então pode dar resultados realmente muito grandes e catapultar o teu negócio. Não se esqueça, tudo depende da tua disciplina e da tua vontade. Bom, pessoal, foi isso. Então espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e que não se esqueçam de seguir o canal para que então mais dicas como essas possam ser partilhadas aqui para todo sempre. Deixe o seu joinha e até mais.